Sejam bem-vindos aqui na nossa tenda de história. Quem mais? Olha quem tá aqui! Filipa! Oi, tia! Opa! Desculpa, não falei com você, Aninha. Falei Filipa. Eu até fiquei quieta. Pois é. Porque essa é a Aninha, sabe, tia Rose? Ela veio aqui hoje, mas olha, ela já tá tomando a frente. Pois é. Desculpa, E nós eu estamos me aqui emocionei. para mais uma história bíblica e uma história maravilhosa. Aqui na tenda de histórias da TV Polo tem muita história boa. Isso. E por que ela é maravilhosa? Porque vai falar também de um amigo maravilhoso. Já sei, Jesus! Nossa, Pois você é. já vai Vocês- contar a história antes da tia Rose? Não, Pois. porque Jesus é o nosso único amigo maravilhoso. E Né, eu tia vou Rose? vestir esse véu, porque naquela época em que essa história aconteceu, as mulheres usavam esse véu para se proteger do sol. Achei Sabia? que era para esconder o cabelo. Não, era Porque muito... não tinha condicionador. Isso. Não, mas Felipa. é pra proteger, É porque só. é muito quente Cabeça naquela dói, região. né, tia? Oi, Aninha. A cabeça dói, né, tia? Essa ficar muito quente. Vocês sabem que Jesus, quando ele esteve aqui no mundo, num período, ele estava numa cidade chamada Judéia, juntamente com os discípulos. Os discípulos eram aqueles homens que andavam com Jesus, aprendendo dele e conhecendo sobre Deus. Olha, discípulo. Eu quero ser um discípulo de Jesus também. Eu também. E você pode ser, sabia disso? Na nossa história vai falar que você pode conhecer Jesus e se tornar um discípulo de Jesus. Como que a gente conhece, tia Rose? Ouvindo Presta a atenção na história e você vai aprender. E Jesus, ele estava na Judéia e queria ir para uma cidade chamada Galileia. Só que para ir para a Galileia haviam dois caminhos, um mais longo e um mais curto. O mais curto teria que passar por uma cidade chamada Samaria. Samaria. E o caminho mais longo não passaria pela cidade de Samaria. E os judeus, eles não conversavam com os samaritanos, que eram as pessoas que moravam na cidade de Samaria. Vocês sabiam? Não. Vocês têm alguém que vocês não conversam? Que vocês não gostam? Não, tia, eu gosto de todo mundo. Isso mesmo. Eu não lembro de ninguém que eu não fale. Pois é, mas naquele tempo, apesar do povo judeu ser um povo especial, escolhido por Deus, eles não falavam com os samaritanos. Até porque, Que tia, coisa feia, né? Jesus deixou pra gente que a gente tem que amar todo mundo, né? Isso era um dos ensinos dele. E por isso Jesus falou para os discípulos o seguinte: nós vamos para a Galileia, mas nós não vamos pelo caminho mais longo, nós vamos pelo caminho mais curto e vamos passar por Samaria. Os discípulos se espantaram de ver Jesus falando, sendo ele judeu também, que ia passar por Samaria. Mas Jesus, como ele era maravilhoso, os discípulos não questionaram e foram para Samaria. Pelo caminho mais curto. Exatamente. E quando chegou em Samaria, Jesus, ele parou num lugar que tinha um poço. Por quê? Eles estavam com sede. Ele estava cansado e com sede. Por quê? Porque o sol era forte. o sol era forte e Já tinha Jesus... andado muito, né, tia, também. Isso, mas também porque Jesus, ele era filho de Deus, ele era perfeito, mas o seu corpo terreno ficava cansado. Por isso ele quis sentar ali perto daquele poço, sabia? Ele foi igual nós, né, tia? Exatamente, ele veio como nós, nasceu como ser humano para sentir as nossas dores. E quando ele parou ali no poço, os discípulos resolveram ir para a cidade, um lugar chamado Sicar, para comprar alimentos, e ele ficou ali. E Sozinho? Sozinho. E de repente aparece uma mulher com um jarro que chamava de cântaro para pegar água. Sim. E Jesus falou para aquela mulher: dá-me de beber. E ela se espantou. Sabe por quê?
Por quê? O que eu acabei de falar? O quê? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. É verdade, esqueci. E ela achou estranho aquele homem falar, dá-me de beber. E ela olhou para ele e falou assim, ué, você sendo judeu, fala comigo e me pede água? Olha só. E ela foi meio dura. E aquele poço onde Jesus estava era um poço famoso, sabiam? Quem construiu aquele poço foi um homem que viveu há muitos anos atrás, chamado Jacó. Ele tinha construído o poço para o povo dele pegar a água. Nossa, a história de Jacó é lá. Antes de Jesus nascer. Muito antes. E ela falou para ele assim, como você vai beber? Perguntou para ele, o poço é fundo, como você vai pegar água? E ele falou assim para ela, quem beber dessa... Ele falou assim, eu tenho para te dar uma água chamada água viva. Ela achou estranho. Ele estava levando um cântaro também? Não, ele não tinha. Que tinha. Ele não tinha o cântaro. Só que ele estava falando para ela de uma outra água. Uma água diferente. Vou repetir. Ele falou mais ou menos assim para ela. Se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. Foi isso que ele falou para ela. Viva. E aí foi quando ela falou para ele. Como assim? Nossa, Como você vai pegar água no poço? Tu é maior que Jacó que construiu o poço? Mal sabia ela, né? Mal sabia ela com quem ela estava falando. Porque Jesus foi ele que fez a água e não o poço, ele já existia. Jesus não se tornou Deus quando ele nasceu, ele sempre existiu. Vocês sabiam disso? Sim, que Deus sempre existiu. Exatamente, ele sempre existiu e ele sempre existirá. Olha que coisa maravilhosa. E ela não sabia disso. Olha que bacana. E ela ficou assim espantada, água viva, ela não estava entendendo que Jesus estava falando de uma outra água. Então ela disse para ele, sabe o quê? Dá-me dessa água, porque assim eu não vou ter mais sede e não vou precisar vir mais buscar. Não vai ter trabalho. E ela não vai ter trabalho, mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de uma água viva que significava vida eterna, que jorraria para uma vida eterna. Vocês sabem o que é vida eterna? Viver para sempre. Que não tem fim. Nossa, como vocês já aprenderam tanto, Aninha e Filipa. Vocês Sim, sabem tia. muito. Sabe por quê? Eu Por vou quê? na EBD. Ah, muito bem. Depois nós vamos contar para as crianças o que é uma EBD. E eu Pois- também assisto a Tenda de Histórias. Ah, então lá vocês aprenderam muitas coisas. Também, tia. E ela ainda não tinha entendido que beber dessa água, ter sede dessa água viva, significava o que Deus queria dar para ela. E o que Deus queria dar para ela? A vida eterna. Mas ela ainda não tinha entendido. E aí Jesus falou uma coisa para ela interessante. Ele falou para ela assim, chama o seu marido e vem aqui. E ela chamou? Não, você sabe o que ela falou? Eu não tenho marido. E por que Jesus pediu para chamar o marido dela? Jesus já Porque- sabia que ela não tinha marido. Exatamente. Jesus, ele é amém. Deus, ele sabe todas as coisas. Mas sabe por que ele falou isso para ela? Por quê? Porque Porque ela estava fazendo coisa Errada, né, tia? Ela estava sendo dura e Jesus precisava lembrá-la disso. Eu e você também fazemos coisas erradas. E aí, Verdade. não é verdade? É A gente verdade. mente às vezes, a gente engana, A pensamos, gente desobedece. desobedece, pensamos coisas que não devemos E pensar. do coleguinha. Isso, e a palavra de Deus diz, lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão separados da presença de Deus. Triste. E ela estava separada da presença de Deus. E ela disse para ele,
Nossa Senhora, o Senhor sabe muitas coisas sobre mim. Ela queria assim, fugir do assunto, né? Mas de Deus ninguém esconde nada, né, tia? Ele Ninguém vê tudo. esconde Ele nada. sabe Ela tudo. Deus sabe de tudo. E com isso, ele trouxe para ela lembrar que ela estava fazendo coisas erradas. E ela falou para ele assim: eu fiquei sabendo que haveria de vir um Salvador. Apesar de ela não ser judia, ela conhecia e sabia que um dia Deus ia mandar um Salvador para que nós não precisássemos morrer por conta dos nossos pecados. Que havia um Salvador que nos iria salvar da morte eterna. Nossa, essa notícia aí é muito maravilhosa, né? Exatamente. E Jesus, maravilhosamente, também sabia disso. E ele falou para ela o seguinte: sou eu este Salvador. Não com essas palavras na Bíblia Antiga, mas foi isso que Jesus disse para ela. Nossa, ela deve ter ficado, hein? Ela Verdade, ficou Felipe. Se fosse- maravilhada. Se fosse eu ia ficar arrepiada, ia tremer dos pés à cabeça. Ela Imagina, ficou- você tá com o Salvador ali do seu ladinho. Do ladinho dela. E você sabe que ela fez uma pergunta para ele também? Ela disse assim: alguns dizem que a gente deve adorar o Deus aqui no monte ou lá em Jerusalém. Onde que nós devemos adorar? A Deus, ela perguntou para ele. Tá vendo como ela sabia de muitas coisas? Ela já tinha ouvido, ela só não conhecia o Salvador. E Jesus disse para ela: haverá um tempo em que nós não vamos precisar adorar nem no monte, e nem em Jerusalém, e nem em qualquer outro lugar. Mas sabe aonde nós vamos começar a adorar a Deus? Onde? No nosso coração. São. Porque a palavra de Deus diz que quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e buscamos a Jesus como nosso Salvador e convidamos Ele para morar no nosso coração e pedimos perdão aos nossos pecados, Ele vem habitar em nós. Então nós podemos começar, aí passamos a adorar a Deus no nosso coração. E para onde nós vamos, A gente nós podemos leva. adorar a Jesus. Verdade, ele tá no nosso coração, né, E tia? aí, o nosso louvor é verdadeiro, né? Isso mesmo. E aí a alegria é completa. Completa. E você sabe o que elas fizeram? Ou melhor, sabe o que ela fez? O quê? Depois que ela soube que ele era o Salvador e ela creu no coração dela, ela correu para a cidade para contar para outras pessoas quem ele era. Ah, tia Rose, eu posso voltar um pouquinho? Pode? Eu fiquei meio confusa. Com o quê? Com o quê? É porque louvar não é quando a gente canta lá na igreja? Também. Também, não somente isso, Felipa. Ah, entendi. Louvar a Deus é em todo o tempo. Com as Quando- nossas atitudes, né, tia? Exatamente. Também isso é adorar a Deus, Isso, né? quando nós obedecemos, temos pensamentos puros, ajudamos os colegas. Por isso que quando às vezes alguém consegue alguma coisa, as pessoas falam, louvado seja Deus, né, tia? Isso mesmo. Então, Meu louvar, Felipa. Filipa, não é só cantar na igreja. Louvar é viver agradando a Deus. Ai, Muito. que legal. E uma das coisas que nós louvamos a Deus é quando nós contamos para as pessoas quem é Jesus. E foi o que ela fez, ela saiu correndo para falar desse homem maravilhoso que é Jesus. E aí, os discípulos voltaram da cidade e Jesus estava falando com ela ainda quando eles chegaram. Meninos, pensa que eles se espantaram? Eles se espantaram. Por que você falou meninos se eu sou menina? Eu também, tia, só tem menina aqui. Eu falei meninos para a câmera. Tá bom. Mas lá deve ter menina também lá assistindo a TV Polo, né? É. Oi, meninas e meninos, vamos prestar atenção na historinha. Isso mesmo. Meninos e meninas. Eles chegaram e viram ele falando com a samaritana. E eles assim estranharam um pouquinho, porque eles eram judeus, né? E eles também cometiam esse pecado de não falar. Mas eles sabiam que Jesus tinha uma boa razão e que ele era maravilhoso. Então eles não questionaram a Jesus. Obedeceram, E a Bíblia né? fala,
Sabe o que a Bíblia fala? O Que quê? muitos samaritanos vieram ouvir sobre Jesus e creram em Jesus e beberam dessa água viva que é Jesus Cristo. Jesus que é a é vi- bom. Porque a mulher foi falar com eles, Porque né? ela louvou a Deus, obedeceu e foi contada essas coisas maravilhosas. E é o que nós fazemos também, E ela Filipa. deu água, né, tia? Isso. E vocês sabem que uma vez eu também bebi dessa água viva. Por isso que eu estou aqui contando sobre Jesus. Ah, eu também bebi, porque E eu vocês devem contar também de Jesus. Sim. também... Eu bebi, sabe por quê? Porque agora eu sou de Jesus. Muito bem. Eu E também. a samaritana também creu no Senhor Jesus. Ela era de um outro povo, mas a Bíblia fala que Jesus veio para salvar a todos. Sim. Não importa se é samaritano, se é da Judéia, se é da Galileia, se é é do Brasil, branco. se é da África. Se é Jesus- negro, se é baixo, se é alto. Jesus veio salvar a todos que crerem no seu em sua promessa. É verdade. Se tem De cabelo vida rebelde. Se tem cabelo rebelde, que nem o seu e o meu. Tem cabelo O meu véu, liso. o meu véu caiu. Se é careca. Né, tia? Não tem cabelo. Careca. O meu véu caiu. Crianças, não fica no meu cabelo. É rebelde também, Filipa. O É. véu não fica no meu cabelo. Escorrega, né, tia? Escorrega. Mas o Senhor Jesus me ama, assim como ama vocês, do jeito que vocês são. Amém. Ama você com o cabelinho rebelde ou não rebelde. E por isso, Jesus, ele é o amigo, ele é maravilhoso. Ele foi o prometido de Deus que veio a esse mundo para nos salvar. E você, criança, pode conhecê-lo também. Você também pode reconhecer no seu coração que você faz coisas erradas e convidar o Filho de Deus perfeito, que veio a este mundo, nasceu, morreu na cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está vivo e pode dar essa água viva, que é a vida eterna. Eterna. E o que é vida eterna? Vocês sabem, meninas? Viver pra sempre. Isso, você Não já tinha- tem fim. Não tem fim, porque Deus nos criou para vivermos para Sempre. Mas podemos fazer isso, só podemos ter isso por meio de Jesus. Sim. E a Bíblia tem um versículo lá em João, capítulo 3, João. versículo 16. Vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. Ô, A tia foi tia, pegar a Bíblia. Vou pegar a Bíblia. ó, qual é o versículo? É João. João 3:16. Ô, tia, posso contar um negócio? Pode? Você vai ficar orgulhosa de mim. Você sabe esse versículo? Sei de Que linda! eu também sei. Então você vai ensinar as crianças, você vai falar a primeira vez. Então Vamos lá, fala, Filipa? Pera um pouquinho que meu cabelo tá rebelde. Vamos Pronto, a lá. tia arrumou já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para... Fala, Ninha. Todo Porém, aquele... aquele que nele crê, não pereça, Agora mas eu falo. Mas tenha a... Vamos falar direito. Eterna. Isso, vamos falar e vamos ensinar as crianças o que significa. Agora eu que vou falar o versículo, Tá tá? bom, tia. Eu vou ficar quietinha. Isso, Ô, tia, João... deixa a Oi. gente falar o eterno no final com você. Isso. Tá, eu deixo. Eva. Nós vamos falar no livro de João, capítulo 3, versículo 16. 16. Versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Quem é o mundo? Eu, você e todas as pessoas. De tal maneira que deu seu único filho. Jesus, ele era único mesmo, ele era eterno. Para que todo aquele que nele crê não pereça, significa não morra, mas tenha a vida. Eterna! Isso mesmo, Mas, para que tia, você tenha a vida eterna. Mas então, para que não morra, mas a gente morre. Pergunta difícil, Aninha.
Você está muito esperta. É, mas eu sei. Fala pra nós. Quando aqui a Bíblia fala para que a gente não morra, mas para que a gente não fique separado para sempre de Deus. O nosso corpo, esse aqui mortal, ele vai morrer. Mas nós vamos ressuscitar num corpo especial, que é um corpo espiritual. Então, por isso Então, que quando fala. ele fala não morra, é não ficar separado para sempre de Deus. Ah, então, eu também já ouvi, tia, que quando a gente morre, é que a gente vive. E isso, quando esse corpo mortal, pecador, morre, a gente renasce para a vida eterna. Mas quando a gente morre dessa vida de pecado. Sim. E aí, quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ter uma vida de verdade. É, tá falando do lado espiritual. É isso mesmo. Porque Deus nos criou assim, dessa forma, com o Espírito que conversa com Ele, que precisa dele. Ah, Vocês E é sabiam tão bom, dele? né, tia? É maravilhoso. E nós podemos ter alegria plena, sempre estarmos com o coração alegre quando temos Jesus. Isso é maravilhoso. Vamos falar mais uma vez nosso versículo? vamos! Sim. Agora a João. gente pode falar juntinho? Vamos, então devagarzinho, Tá me bom. acompanhando. Sim. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é Muito bom. bem, parabéns. Obrigada, tia. Agora nós vamos dar tchau para as crianças. Já. Já, tá bom. porque aqui terminamos mais uma história na TV Polo. Até a próxima, crianças. Até, crianças! Criança! Espero vocês aqui na próxima história. Hoje nós vimos que Jesus é um amigo maravilhoso. O único amigo. Jesus. Ok, muito bem, meninas.